nós estamos falando de uma medicação, que é o ibuprofeno, que ela é prescrita para dor e febre. E a meia-vida, tá, gente? Isso aqui é uma informação importante, tá? O que é a meia-vida de um medicamento? É o tempo que ele demora para que o organismo absorva e processe isso daí. Como assim? Olha só o exercício explicando. Isso significa dizer que depois de 2 horas da ingestão de 200 mg de ibuprofeno, permanecerão na corrente sanguínea do paciente apenas metade disso, ou seja, 100 mg da medicação. Após mais 2 horas, ou seja, 4 horas no total, apenas 50 mg permanecerão na corrente sanguínea, ou seja, metade da que tinha 2 horas atrás. Se um paciente recebe 800 mg de ibuprofeno a cada 6 horas, a quantidade dessa medicação que permanecerá na corrente sanguínea na 14ª hora após a ingestão da primeira dose será... Vamos imaginar que ele começou a medicação, tá, a 0 horas, beleza? Só para ficar mais fácil de contar o tempo. Quando chegou a 0 horas, ele recebeu 800 mg desse medicamento. O exercício ele fala que após 2 horas, ou seja, se era 0 hora, agora vai ser 2 horas, eu vou ter apenas metade desse ibuprofeno no meu sistema, ou seja, metade de 800, 400 mg. Passando mais 2 horas, vão ser 4 horas. Quanto eu vou ter de medicamento? Apenas 200 mg. Passou mais 2 horas agora, então agora são 6 horas, beleza? E aí eu vou ter a metade desse valor, que vai ser 100 mg. Eu quero que você note que nesse instante que está aqui, ou seja, após passar essas 6 horas, basicamente eu vou administrar uma segunda dose de 800 mg, nesse instante aqui. Tá vendo que esse exercício aqui ele foi feito para te levar a pensar? Então, automaticamente, após 6 horas, eu não tenho 100 mg no meu sistema. Eu tenho a 100 mais esses 800. Ou seja, eu vou ter 900 mg de ibuprofeno no sistema. Então, aqui, gente, passou mais 2 horas, então agora nós estamos na 8ª hora, tá? Na 8ª hora, o que acontece? Eu vou ter metade desse valor. Ou seja, eu vou ter aqui no meu sistema 450 mg de ibuprofeno. Então, agora vai passar mais 2 horas. Eu vou para a 10ª hora. Na 10ª hora, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, metade desse valor, que vai ser 225 mg. Novamente, vai passar mais 2 horas. Nós vamos para a 12ª hora. Vou ter metade desse valor, que vai ser exatamente 112,5 miligramas. Metade de 225. Então, na 14ª hora, aqui ele tomou 900 miligramas. Então, aqui passou 2 horas, aqui passou mais 2 horas, e aqui passou mais 2 horas. Ou seja, no total, não passaram 6 horas de novo, vou administrar uma outra dose de ibuprofeno, porque não é a cada 6 horas. Na verdade, o que eu tenho aqui vai ser esse valor, e agora eu vou ter que somar aqui, ó, mais outra dose de 800 miligramas. Automaticamente, no meu sistema, então eu vou ter 912,5 miligramas de ibuprofeno. Beleza? Mas note, gente, que eu quero é na 14ª hora. Automaticamente, então aqui eu preciso caminhar mais 2 horas. Então aqui ó, vai para 14 horas. Ou seja, agora sim, ó, vai inteirar o meu tempo. Às 14 horas, ou seja, na corrente sanguínea, eu vou ter quanto? Metade desse valor. E qual é a metade do número 912,5? Você vai descobrir que esse número vai ser 456,25 miligramas. Tá bom? Então aqui eu vou colocar o miligrama aqui embaixo, né, que senão a nossa tabelinha ficou grande demais. Então esse aqui, gente, é o nosso valor que eu tinha que marcar aqui na minha alternativa. Nesse caso, alternativa B. Para resolver esse exercício através de uma fórmula, primeiro a gente tem que pensar como é que funciona esse ibuprofeno no sistema. A minha fórmula, né, eu vou começar ela com, sei lá, eu acho que eu vou usar a letra I para representar a quantidade de ibuprofeno, beleza? E esse I vai depender do tempo que o ibuprofeno está no seu sistema. Então a minha fórmula ficaria I de T, beleza? Tá bom. O que é a primeira coisa que eu faço, né, para começar a minha contagem?
é tomar 800 miligramas de ibuprofeno. Então, a minha fórmula começa com 800, beleza? Só que o que acontece com o ibuprofeno? Após determinado tempo, essa quantidade de ibuprofeno ela reduz a metade. Logo, a fórmula da meia-vida de qualquer elemento, então aqui, ó, meio vai ser a base da minha potência. Que nesse caso, gente, tem a ver então com o tempo do ibuprofeno. Só que tem um detalhe importantíssimo aqui, gente. Esse tempo, tá? Ele passa, não é de hora em hora. Porque o ibuprofeno, a contagem da meia-vida dele é a cada 2 horas. Como é a cada 2 horas, esse tempo sempre eu vou ter que dividir ele por 2, tá? Então é só para você ter uma noção de como é que funciona a nossa contagem. Se, por exemplo, a meia-vida dele fosse a cada 3 horas, aqui embaixo seriam 3, e assim sucessivamente. Através dessa fórmula, agora eu consigo chegar nesses resultados. A quantidade inicial de ibuprofeno após 14 horas, eu teria que substituir esse valor aqui, que é o T de tempo, tá? Por 14 horas. O I para as 14 horas, tá? 14 horas, que é o tempo, vai ser igual a 800 vezes 1/2. Esse 1/2 está elevado a 14 no lugar do tempo, só que esse valor está dividido por 2, tá vendo? Então, na fórmula, ficaria assim. E de 14 horas, eu vou repetir esse 1/2 também. Tá? Lembrando que aqui é uma multiplicação, tá, gente? Aí agora, ó, esse 14 dividido por 2 dá 7. Tá? E aí nós teríamos assim. Beleza? Vou continuar aqui embaixo, porque as outras continhas eu vou fazer aqui do lado, para depois a gente somar, tá bom? Então deixa eu dar uma subidinha aqui, para a gente ficar mais tranquilo aqui. Olha só. Beleza. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que elevar esses números aqui à 7ª potência. O I de 14 horas vai ser 800 vezes 1 elevado a 7 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes. Só que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 7 vezes, vai dar o próprio 1. 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. E o 2 elevado a 7, eu vou chegar exatamente no número 128, tá? 128. Aqui, gente, nós temos, então, uma multiplicação de um número por uma fração, tá? Como eu estou fazendo passo a passo com vocês, por isso que esse vídeo aqui ele vai ficar um pouquinho grande, né? Mas é só mesmo para mostrar para vocês, ó. O I de 14 seria assim, ó, 800 vezes o 1, eu vou multiplicar em cima, dá 800. Só que embaixo vai ficar os mesmos 128, nos quais eu vou fazer essa divisão. Que nós vamos ter como resultado 6,25. Eu vou ter que tirar, então, o valor dessas 14 horas que está aqui, ó. Tá? Então, nas 14 horas no total, 14 menos essas 6 horas que já passou do primeiro medicamento, 14 menos 6, eu vou ter quanto? Eu vou ter 8. Então, agora, esse medicamento ele será aplicado, então, por 8 horas. Tá? Então, ó, de onde veio isso, professor? É só eu pensar que já passou as 6 primeiras horas das 14. Então, sobraram 8. Aí eu apliquei a dose de novo. Então, nessas condições, eu vou jogar aqui na fórmula esses valores. 800 vezes 1/2, tá? Aqui eu já estou substituindo na fórmula, tá? Então, no lugar do tempo, que esse Tzinho está aqui em cima, eu vou jogar as 8 horas que ainda restam. Nesse caso, dividido por 2. E aí, vamos lá na nossa formulazinha. I de 8, ou seja, das 8 horas que estão faltando, vai ser os 800 vezes... Aí aqui, né, vai ficar 1/2. O 8 dividido por 2 vai ser 4. Então, ficou assim. E aí nós vamos ter, então, que esse I para as 8 horas, né, restantes, vai ficar 800. Gente, aqui para pular um passo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar aqui uma barrinha. Por quê? Porque 1 elevado a 4 dá o próprio 1. Quando eu multiplicar por 800, vai dar os próprios 800. É o mesmo número que está aqui. A única coisa que vai alterar vai ser embaixo, tá vendo? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, o resultado dá 16. Então, eu vou dividir aqui o 800 dividido pelo 16. Nós vamos ter 50. Então, gente, esse medicamento, após as 8 horas, né, depois dele administrado, vai sobrar 50 miligramas.
Agora, gente, nós vamos para a última dose. Lembra que no exercício, que quando a gente fez ele manual aqui em cima, ó, lembra que a pessoa que tomou esse ibuprofeno, ela tomou foi 3 doses, ó. A primeira dose aqui, a segunda dose aqui e a terceira dose aqui, ó. A primeira em vermelho, a segunda em azul e a terceira em verde, tá vendo? Aí agora, gente, nós vamos então para a nossa última dose do ibuprofeno. Só que tem um detalhe. Essa dose vai ser aplicada depois de quanto tempo? Passou as 6 primeiras horas, passou mais 6, então já passou 12. Isso significa dizer que está faltando apenas 2 horas para esse ibuprofeno fazer efeito. Então o que vai acontecer? Eu vou trocar aqui de cor para vermelho agora, né, para dar a resposta final. Então aqui, ó, o próximo ibuprofeno, ele vai ser aplicado de novo 800 miligramas. Só que agora no tempo restante de 2 horas. Tá? Que é o que está faltando. Já passou 6 aqui e já passou 6 aqui. Já passou 12. Está faltando só 2 horas. Isso aqui vai ser igual a 800 vezes 1/2 elevado a 2, que é o tempo. Estou substituindo o tzinho. Só que esse 2 aqui tem um 2 aqui embaixo. Tá bom? Fazendo essa continha, nós teremos assim, ó, I para 2 horas. Isso aqui está até fácil de calcular, né, gente? Só para você entender e perceber que essa fórmula que a gente fez dá certinho, 800. Aqui eu já vou fazer direto, né? Note que aqui eu vou fazer direto. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui eu tenho 1 elevado a esse 1 que deu aqui, dá o próprio 1. Então aqui eu já vou colocar aqui embaixo, ó. E o 2 elevado a 1, 2. Professor, não entendi não. Gente, volta nessas aqui, ó, tá? No videozinho, que aí vocês vão perceber que eu fiz a mesma coisa, só que eu pulei alguns passos para a gente chegar mais rápido na resposta. Então, significa dizer, tá, que após 2 horas de eu aplicar essa dose, isso aqui vai reduzir pela metade. Eu vou ter exatamente 400 miligramas. Então, eu vou pegar os 400, que é o número maior ali, ó, mais os 50, que é o meu segundo valor, tá bom? Então, aqui mais os 50, e ainda mais os 6,25. Note, gente, que esse valor vai dar os mesmos, ó, 456,25. Ok? É um exercício grande, mas é bom para a gente treinar aí como que interpreta exercício. Particularmente, eu não faria utilizando a fórmula. Por quê? Porque todo jeito dá trabalho, né? Olha aqui o tanto de cálculo que eu fiz. Eu preferiria fazer assim, né? De tempo em tempo, ainda mais que os números não estavam difíceis de calcular, né? Tá ok? Muito obrigado, né? E até o próximo vídeo.